Olá, pessoal. Vamos continuar nessas aulas o estudo dos tipos de responsabilidade por transferência, aqueles expressos nos artigos 129 até o 138 do Código Tributário Nacional. Na aula anterior, nós estudamos a responsabilidade, nas aulas anteriores, a responsabilidade de terceiros do artigo 134, vimos a responsabilidade por infração dos artigos 135 até 138. E vimos a responsabilidade por sucessão imobiliária do artigo 130. E começamos a ver a responsabilidade por sucessão empresarial, de dois artigos, 132 e 133 do Código Tributário Nacional. Muito bem. O que nós vamos fazer agora é pegar o fio da meada, só para a gente dar uma recordada. Os artigos 132 e 133 trazem três tipos de responsabilidade por sucessão empresarial: responsabilidade exclusiva, integral e subsidiária. Muito bem, então vamos lá. Vamos dar uma recordada no que nós vimos, para que a gente possa pegar o fio da meada, no artigo 132. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação, incorporação de outra ou em outra, ou é responsável, na verdade, pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado, fusionadas, incorporadas ou transformadas. Então, já vimos essa questão do artigo 132. Muito cuidado, voltando a imagem para mim, que neste caso, a empresa A se fundiu à empresa B, dando à empresa C. Essa empresa C passa a ser responsável pelos tributos devidos antes da fusão, porque pelos tributos devidos após a fusão, ela não é responsável, ela é contribuinte. Lógico. Então é pelos tributos devidos antes da fusão, da incorporação e por aí afora a responsabilidade. Os que vão surgir depois, essa nova empresa passa a ser contribuinte. Mas vimos também o parágrafo único do artigo 132, vamos dar uma recordadinha. Nós vimos que o parágrafo único do artigo, nós vimos que a mesma questão de transferência de responsabilidade se aplica na extinção de uma pessoa jurídica quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, etc. Então, nós vimos aquela situação em que dois sócios de uma fábrica de doces, essa fábrica de doces foi extinta, um dos sócios continuou, chamou um outro amigo e montou uma nova fábrica do mesmo ramo de atividade, na mesma fábrica de doce, mas uma nova empresa. Esta nova empresa tornar-se-á responsável pelos tributos devidos pela antiga empresa extinta. Cuidado que a responsabilidade é da empresa. O sócio funciona como um link, ou seja, ele funciona como uma ligação entre as duas empresas, mas a responsabilidade é empresarial. Muito bem. Voltando para mim, até aqui nós já vimos, sem problema nenhum. Mas agora nós vamos estudar essa responsabilidade, chamada exclusiva. É uma responsabilidade pessoal da pessoa jurídica que resultar dos processos de fusão, incorporação, transformação. Mas para não confundir com a responsabilidade pessoal da pessoa física, dá-se o nome de responsabilidade exclusiva, que é a responsabilidade pessoal da pessoa jurídica que se originar dos processos de fusão, incorporação, transformação, etc. Mas, agora, nós vamos para o artigo 133, que traz os dois outros tipos de responsabilidade por sucessão empresarial. Nós vimos essa do 132, que é exclusiva, e agora do 133, que pode ser integral ou subsidiária. Na aula passada, nós vimos uma situação em que eu, por exemplo, cheguei para o seu Manel da padaria e disse o seguinte: seu Manel, eu quero comprar o imóvel onde o senhor funciona. O senhor pega a sua pessoa jurídica, muda de endereço e vai para outro local. Nesse caso, eu não estou adquirindo o fundo de comércio, estabelecimento comercial, estou comprando tão somente o imóvel. E, portanto, conforme nós vimos no artigo 130 do CTN, eu só vou arcar com os tributos incidentes sobre imóvel, independente da atividade ali desenvolvida, que são os impostos, as taxas de serviço e as contribuições de melhoria. Taxa de coleta de lixo, contribuição de melhoria, IPTU.
Não pelas taxas de polícia, porque as taxas de polícia são devidas em função da atividade desenvolvida naquele imóvel. Taxa de fiscalização sanitária dos estabelecimentos que têm instalações sanitárias de uso público, etc. Mas agora não. Agora eu vou chegar para o seu Manel e dizer assim, seu Manel, eu quero adquirir o seu estabelecimento, a sua empresa, o seu fundo comercial. Certo? Então é isso que nós vamos ver agora no artigo 133. Vamos lá. Artigo 133. O Vitor já tinha colocado aqui, eu fui passando. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial e profissional, e continuar a respectiva exploração, olha o detalhe, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato. Novamente, vou chamar a atenção novamente. Volta a imagem para aqui, Vitor, por favor, olha só. Cuidado. Esse adquirente do fundo do comércio vai responder pelos tributos devidos até a data do ato da aquisição. Por quê? Pelos tributos que vão surgir após a aquisição, a empresa já é contribuinte. Ela não vai ser responsável pelos anteriores. Quem vai ser responsável? O contribuinte é que vai ser a empresa, não, o adquirente. Muito bem. Então vamos lá. Como é que funciona esse tipo de responsabilidade? Primeiro detalhe já chamou atenção ali no artigo 133, que é o fato dele ter que continuar a respectiva exploração. Então aqui nós já podemos dividir em duas estradas, dois ramais. Vamos imaginar que do lado da minha casa tem uma fábrica barulhenta e tal, juntei uma grana, comprei, botei abaixo, fechei a empresa e montei um campinho para jogar bola. Neste caso, eu não continuei a respectiva exploração da atividade e, portanto, eu não tenho nenhuma responsabilidade pelos tributos devidos pela empresa que eu adquiri, pelo fundo de comércio. No entanto, se eu continuar a respectiva exploração sobre mesma ou outra razão social, ou firma ou nome individual, neste caso eu vou responder pelos tributos que eram devidos. Mas de duas formas, integralmente ou subsidiariamente. Ou seja, responsabilidade integral ou subsidiária. E isso tudo vai depender do que o seu Manel da padaria que está me vendendo o fundo de comércio, estabelecimento comercial, vai fazer com o dinheiro que eu lhe pagar. É exatamente. Mas bobo que é exatamente isso. É o que o legislador determina. Vamos lá, para os incisos do artigo 133. Inciso 1º. O adquirente vai responder integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Então, volta para mim, por favor. Olha só. Eu paguei o dinheiro para o seu Manel da padaria. O seu Manel pegou o dinheiro e ficou 6 meses, pelo menos 6 meses, em banho-maria. Não praticou nenhuma atividade no mesmo ou em outro ramo de indústria, comércio ou profissão. Ele pode ser empregado, mas empresário não. Em nenhum outro ramo de indústria, comércio ou profissão. Foi para a terrinha, foi para Portugal, ficou lá, passou pelo menos 6 meses lá. Neste caso, eu, como adquirente que continuei a respectiva exploração, respondo integralmente pelos tributos que eram devidos pela empresa. Se, no entanto, eu paguei o dinheiro para o seu Manel e ele continuou a atividade no mesmo ou em outro ramo de indústria, comércio ou profissão, ou paralisou, mas reiniciou antes de 6 meses, neste caso, a minha responsabilidade é subsidiária ao seu Manel. Não é solidária, porque solidária não comporta benefício de ordem. É subsidiária, ou seja, primeiro vai tentar se cobrar do seu Manel, se não for possível, vai cobrar de mim. É assim que funciona. Mas por quê? Porque o legislador quis assim. Então vamos montar um esquema para facilitar esse entendimento nosso? Vamos lá.
a responsabilidade do adquirente de um fundo de comércio, que continua a respectiva exploração, Esse é o grande detalhe. Para que haja isso, ele tem que continuar a respectiva exploração. Então vamos lá. Primeiro, o alienante, o seu Manel da padaria, de quem eu comprei, cessa a exploração do comércio, indústria ou atividade por pelo menos 6 meses. Neste caso, o adquirente responde integralmente pelos tributos devidos pelo alienante, porque continuou a respectiva exploração. Se, no entanto, o alienante, que é o seu Manel da padaria, continuou ou reiniciou nova atividade no mesmo ou em outro ramo de indústria ou comércio ou profissão, dentro de 6 meses da alienação, o adquirente responde subsidiariamente com o alienante. Ou seja, primeiro será cobrado do alienante, do seu Manel da padaria. Depois, se não for possível, será cobrado de mim, do adquirente. Isso é responsabilidade subsidiária. Ah, isso é responsabilidade solidária com benefício e ordem. Não é! Não caiam nessa. A solidariedade no direito tributário não comporta benefício e ordem, ponto final. Isso é responsabilidade subsidiária. Não dá para confundir, não é para confundir. Ok? Vocês vão observar no próximo quadro, eu coloco o mesmo esquema, mas é uma letra menor, né? Então eu coloco, mas para facilitar para vocês, observem que é o mesmo esquema. Se o adquirente embaixo não continua a respectiva exploração, não há responsabilidade do adquirente pelos tributos devidos pelo alienante. E se ele continuar, a responsabilidade pode ser integral ou subsidiária, dependendo do que o seu Manel, o alienante, fizer com o dinheiro que lhe pagar. Né? Esse é um esquema que dá uma visão geral melhor, mas eu como a letra fica um pouco pequena, eu coloco para vocês que têm o material impresso, possam ter essa visão mais legal desse artigo 133 do Código Tributário Nacional. Então, minha gente, voltando para mim, qual o grande macete do seu Manel? Vamos voltar para a imagem de novo, porque essa resposta é bom que seja dada olhando para a imagem. Qual o grande macete do seu Manel, o alienante, o antigo dono do fundo de comércio do estabelecimento, da padaria que eu estou comprando? Qual é o grande macete para ele, para que não haja a menor possibilidade de que a Fazenda Pública venha a cobrar dele os tributos devidos? O grande macete é, desde que eu continue a respectiva exploração, ele ficar em banho-maria por 6 meses. Porque se ele ficar em banho-maria por 6 meses, a responsabilidade é integral minha, do adquirente. Enquanto se ele continuar ou reiniciar dentro de 6 meses qualquer atividade no mesmo ou em outro ramo de indústria, comércio ou profissão, a responsabilidade passa a ser, a minha responsabilidade como adquirente passa a ser subsidiária à dele. Ou seja, primeiro vai se cobrar do seu Manel e depois cobrar de mim, adquirente do fundo de comércio. Muito bem, mas ainda tem alguns detalhes com relação à aquisição deste fundo de comércio. Foram criados alguns parágrafos do artigo 133 que, na verdade, adaptaram, né, essa estrutura do artigo 133, da aquisição de um fundo de comércio, estabelecimento comercial, à realidade da atual lei de falências. Quando foi publicada a lei 11.101 de 2005, a lei de falências, foi publicada simultaneamente a lei complementar 118 de 2005, que adaptou o código à nova lei de falências e criou alguns parágrafos importantíssimos para esse nosso artigo 133. Parágrafos esses que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Até lá!